Bom, o segundo ponto que eu queria abordar é um esclarecimento da situação a partir de um debate que nós percebemos que é muito intenso em relação à política do PCO no interior das eleições. Né? Muita gente, eu fui confrontado com essa discussão e eu notei assim uma incompreensão muito grande. Muita gente, genuinamente, né, alguns sempre têm esses bolsonaristas de esquerda que não querem debater politicamente, não querem convencer ninguém, não querem esclarecer nada, querem simplesmente confundir o panorama. Mas muita gente genuinamente se confunde com a questão, né, seguinte: o PCO não apoia o Boulos, apontando que o Boulos ele tem uma política de colaboração de classes. Mas o PCO propõe a candidatura do Lula, que é uma pessoa que praticou durante um longo período uma política de colaboração de classes. Então, isso daí seria uma política, né, contraditória do PCO de rejeitar um elemento de colaboração de classes e aprovar um outro elemento de colaboração de classes. Bom, o problema com essa maneira de encarar os problemas políticos é que ela é abstrata. Né? A colaboração de classes, no caso, é insuficiente para definir concretamente o que está acontecendo no país. Né? Primeiramente, nós temos que partir, no caso brasileiro, nós temos que partir não apenas de qual partido é um partido pequeno burguês, de qual partido é um partido que pratica a colaboração de classes, mas nós temos que partir do posicionamento dos partidos diante da situação concreta criada pelo golpe. Né? Nós poderíamos, de acordo com essa ideia de que o nosso raciocínio é abstrato, nós poderíamos rejeitar todos os partidos, com base em que todos eles pregam ou praticam a colaboração de classe, ou nós poderíamos aceitar todos com o mesmo critério. O problema, no entanto, não se dá nesses termos. Né? É necessário levar em consideração o problema do golpe de Estado. No Brasil, houve um golpe de Estado que modificou profundamente a situação política no país. A partir da análise do golpe de Estado é que devem ser definidas as posições relativas ao conjunto das forças políticas no país. Você deve observar a força política A, B, C ou D, principalmente em função da sua política diante do golpe de Estado. Por exemplo, a tarefa, por exemplo, não, definindo claramente o problema. A tarefa central da situação política atual é a luta contra o golpe de Estado. É impor uma derrota ao processo de golpe de Estado que ainda no Brasil não conseguiu se estabilizar. Né? Em relação a isso, vários setores, por exemplo, há setores da esquerda que apoiaram e continuam apoiando o processo do golpe de Estado. É o caso do Boulos. Né? Não se trata simplesmente de colaboração de classes, se trata de um posicionamento diante do golpe de Estado. Né? Se trata da colaboração não com a burguesia em geral, ou com algum setor da burguesia em geral, mas da colaboração com o golpe e com os setores golpistas. Tá? Quer dizer, uma política que vai totalmente na contramão dos interesses da classe trabalhadora nesse momento. Essa que é a questão-chave, e não a colaboração de classes em geral. Já no que diz respeito à ala lulista do PT, o que a burguesia chama de lulopetismo, né, esse setor não tem alternativa senão lutar contra o golpe de Estado. Por mais que eles tenham a política de colaboração de classes, com quem eles vão colaborar nesse momento, quando o conjunto da burguesia procura colocar essa ala completamente na marginalidade política, no ostracismo. Né? Veja-se que uma diferença essencial entre, por exemplo, Boulos e Lula, para usar dois nomes, né, mas quando a gente fala Boulos, nós estamos falando do PSOL, estamos falando do PCdoB, de vários grupos de esquerda aí que
estão na política de colaboração com os golpistas. Nós temos que ver a diferença é muito gritante, né? Ela salta aos olhos, porque o Lula está sendo julgado num processo farsa que decorre do golpe de Estado e os outros não. Não há perseguição contra eles, né? Isso é toda uma diferença que não pode ser resolvida simplesmente através da ideia de colaboração de classes. Quer dizer, nesse momento aqui, né, a política de colaboração de classes com os golpistas é uma política contra os interesses gerais da população brasileira. Nós, por exemplo, isso é uma coisa muito interessante, né, que não fica, muita gente não se dá conta. Quando o Lula chegou ao governo com, eu não diria com o apoio, mas com a concordância da burguesia, quando ele aceitou montar um governo de comum acordo com os políticos neoliberais, principalmente na área econômica, quando ele fez uma política de aliança com o MDB e assim por diante, nós não apoiamos nada disso. Não tem o menor sentido apoiar essa política, pelo contrário, nós combatemos essa política aí de uma maneira muito intensa, né? Para nós, a situação mudou quando nós vimos que o PT foi derrubado do governo, foi colocado na marginalidade, está sendo perseguido, há uma tentativa de liquidação completa do PT, e o Lula foi indiciado na Lava Jato, julgado e condenado e preso, né? Quer dizer, é toda uma diferença. Então, nesse sentido, não é apenas um problema de colaboração de classes. A mesma coisa se refere, por exemplo, na Bolívia, ao Evo Morales. Para nós, né, há uma diferença entre o Evo Morales e o governo que está numa colaboração direta com a burguesia. O Evo Morales, ele deu uma aprovação a essa política, ele deu, mas ele evidentemente não é parte dessa política e a burguesia não quer ele de volta, né? Então, quer dizer, não há um sinal de igual entre todos esses setores e isso é fundamental para definir uma política. Desde o começo do golpe de Estado, nós temos trabalhado numa frente única com o PT, principalmente com a ala lulista do PT, porque há toda uma ala do PT, o PT é um partido muito contraditório, que tem a mesma posição política do PSOL, do Boulos e tudo mais, né? Nós já apontamos isso várias vezes. O governador Rui Costa, o Tarso Genro os líderes do PT no Rio Grande do Sul, em vários outros lugares, né? Esses setores aí, eles são setores que nunca se dispuseram a lutar contra o golpe, nem sequer defendiam a Dilma, né? Um dos líderes do PT não havia passado um mês do golpe, foi na revista Veja dar uma entrevista para falar que era necessário virar a página do golpe. Quer dizer, vamos esquecer o golpe, vamos nos adaptar, vamos reconhecer a vitória do golpe e vamos nos integrar ao golpe, né? É isso que ele queria dizer. Então, quer dizer, a linha divisória fundamental na situação política é o golpe, e não a colaboração de classe em abstrato, né? E principalmente não a colaboração de classes passada, né? Que é o caso do Lula. O Lula agora não está em nenhuma articulação aí com a burguesia não quer saber do Lula para nada. Essa que é a grande realidade. Então é preciso esclarecer esse problema. O que acontece no Brasil hoje? E é a partir da análise concreta da situação política que nós podemos elaborar uma posição política. O que acontece no Brasil hoje é que a maior parte da esquerda, PSOL, PCdoB, uma parte expressiva do PT, está sendo cooptada pela burguesia para servir para consolidar o golpe de Estado. Por que consolidar o golpe de Estado? Consolidar o golpe de Estado porque, né, o plano da burguesia era derrubar Dilma, organizar a campanha eleitoral em 2 anos, né, o governo Temer seria um governo de transição,
E em 2022, elegeu um elemento de confiança da burguesia para levar adiante a política neoliberal de terra arrasada no país. Eles fracassaram nisso daí por uma série de motivos e foram obrigados a eleger o Bolsonaro para evitar que o PT ganhasse as eleições e o golpe entrasse numa crise total, né? Se o PT tivesse ganho as eleições de 2018, o golpe teria entrado numa crise total. Seria necessário reformular todas as relações políticas e tudo mais. Então, eles preferiram eleger o Bolsonaro do que deixar que o PT ganhasse as eleições. Os processos contra o Lula foram processos que foram feitos para impedir que ele disputasse as eleições de 2018, e agora nós estamos vendo que eles também servem para impedir que ele dispute as eleições de 2022. Né? Então a burguesia pretende fazer agora em 2022 aquilo que ela não fez em 2018, usando o Bolsonaro como pretexto, né? O que seria, né, na expressão de algumas pessoas de esquerda, a luta contra o fascismo. A burguesia está levando, com a colaboração de setores da esquerda, toda uma parte da esquerda a apoiar uma fórmula política que leve um representante da burguesia ao poder, um Luciano Huck, um Dória, ou sabe-se lá o quê. Né? Como é que vai se dar essa colaboração, nós não sabemos, mas o problema consiste, para que essa fórmula seja possível, seria preciso que houvesse uma eleição onde o setor fundamental da burguesia se confrontasse com o Bolsonaro. Né? E aí eles aplicariam aí o famoso truque do mal menor. Né? Quer dizer, na eleição, existe uma espécie de dogma religioso que é assim, na eleição você tem que votar. Você não pode boicotar, não pode se abster, não pode nada. Se você tem 2 candidatos, você tem que votar em um dos 2. É um dogma. Logicamente que isso aí é uma bobagem. Você não tem que votar em ninguém, não, isso aí não existe. Aí, os 2 candidatos são horríveis, mas você tem que escolher aquele que seria o mal menor. Né? Eu estava comentando isso aí num programa que eu fiz, acho que no DCM, que se no Brasil tivesse uma eleição entre Hitler e Mussolini, setores da esquerda iriam mostrar que o Mussolini não era tão ruim quanto Hitler. Né? Hitler fez campo de concentração, invadiu não sei quantos países, Mussolini invadiu menos países, a repressão do Mussolini foi muito grande, mas não foi igual a do Hitler, isso, aquilo, aquele outro, vota no Mussolini, que é uma coisa totalmente absurda, mas que faz sentido, que é bem racional do ponto de vista da esquerda. A esquerda, né, o projeto original seria montar uma frente onde a esquerda toda, inclusive o PT, apoiasse o candidato da burguesia, o que é uma coisa muito complexa de se fazer, não é uma coisa simples. Então, o mais provável é que a esquerda seja utilizada para tentar evitar a candidatura do Lula, com certeza, mas uma candidatura do PT em geral. Essas são as coordenadas da situação. E o objetivo disso é consolidar o golpe. Isso aí é apresentado por algumas pessoas como sendo o resgate da democracia e tudo mais. É uma farsa. Né? Não há resgate nenhum, não há nada de mais significativo nesse processo político. O que nós vimos em São Paulo, né, que toca esse problema qual a diferença entre Lula e Boulos, é que o Boulos é uma peça desse esquema e é uma coisa muito clara. Né? Algumas pessoas negam, a maioria nem se aventura a negar, né, que o Boulos seja um candidato que foi impulsionado aí pela burguesia, não apenas para tirar os votos do PT na eleição, que ele conseguiu fazer com o apoio da imprensa capitalista, mas principalmente para criar uma espécie de barreira através de uma alternativa fictícia ao PT e ao Lula.
Como o Lula não pode concorrer, né, não é difícil de imaginar que na eleição presidencial seja aventada a possibilidade de que o PT não lance candidato e apoie o Boulos. Né? Finalmente vão apresentar essas credenciais. Né? Chegou no segundo turno das eleições em São Paulo, a eleição ainda está sendo realizada, vamos que aconteça uma coisa mais imprevista, ele ganha a eleição, ainda aumentaria ainda mais essa possibilidade, essa perspectiva. Então, é muito evidente, né, que o Boulos é uma peça-chave, não uma peça qualquer, uma peça-chave da política de isolamento do PT. Bom, muita gente poderia se perguntar o seguinte, mas e daí? Né? O e daí é o problema que é o seguinte, né, que uma boa parte da esquerda não consegue de maneira nenhuma entender na política. A política revolucionária, ela visa o quê? Esclarecer as massas, contribuir para a evolução da consciência de classe dos trabalhadores, ou seja, para a sua consciência política, aprender, né, a identificar o funcionamento do regime político burguês, que é uma grande engrenagem antidemocrática que, sob a aparência de democracia, procura envolver os trabalhadores para que os trabalhadores não se organizem de forma independente e não levem adiante uma luta contra a burguesia. Você denunciar as manobras antidemocráticas da burguesia, seja lá como for, seja lá contra quem for, é uma forma importante de educação dos trabalhadores, de esclarecimento político, de evolução da consciência de classe dos trabalhadores. O caso Lula, nesse sentido, é fundamental. Lula é a pessoa mais popular do país, eleitoralmente. Todo mundo sabe que se ele tivesse concorrido com o Bolsonaro, de duas uma, ou ele ganharia a eleição, ou a eleição seria uma crise total, né? Diferentemente do que foi com o Haddad, que foi um passeio para o Bolsonaro, né? Permitiu que o Bolsonaro fosse apresentado até como presidente legítimo e tudo mais, apesar da fraude. O fato de que uma parcela importante da população, e mais ainda dos trabalhadores da classe operária, dos trabalhadores do campo, queiram a presidência do Lula, torna, né, a reivindicação de que ele seja candidato e tudo mais, uma reivindicação democrática de larguíssimo alcance. Não é a mesma coisa que você apoiar um candidato porque você tem uma identificação com ele. É parte de um processo político mais geral, que extrapola, inclusive, o mero problema eleitoral. Isso precisa ficar absolutamente claro. Daí a importância da coisa. Uma candidatura Boulos seria uma candidatura para facilitar as manobras da burguesia que visa eleger o seu representante na próxima eleição. Esse é um aspecto da política que é importante. A denúncia, por exemplo, das manobras contra o Lula também é essencial. Tudo isso são questões essenciais. O pessoal apresenta aí que a eleição do municipal é que seria essencial. Não, isso é bobagem. A eleição presidencial era muito mais importante. Veja que coisa interessante, né? Em São Paulo, com a candidatura Boulos, houve toda uma gritaria da imprensa golpista, no sentido de que tinha que apoiar o Boulos, estava na frente, etc. e tal, candidato não sei o que lá. Na eleição presidencial, o PT sempre esteve na frente. Ninguém falou, vamos tirar as candidaturas, se unificar com o PT. Seria muito mais significativo, do ponto de vista desse tipo de política, se unificar. Ninguém defendeu também a candidatura do Lula, que era a candidatura capaz de derrotar os golpistas. Ninguém se preocupou com isso daí. Agora, todo mundo está preocupado, todo mundo. A esquerda quer dar a entender de que há uma enorme preocupação com a candidatura do Boulos, o que mostra que tudo isso daí é uma
é pura enganação política. Né? O problema da política nacional continua sendo o mesmo: a luta contra o golpe, a luta contra os golpistas, a mudança que está se operando no regime político, né? A maneira como o regime político se tornou muito mais profundamente antidemocrático, né? A tentativa de impedir que o PT exista enquanto partido, não sabemos se isso daí vai dar certo ou não. Na Bolívia, embora o processo político tenha sido muito mais intenso, não deu certo. No Brasil até agora não deu certo. A burguesia pretendia colocar o PT para fora do jogo político, mas o PT foi para o segundo turno nas eleições presidenciais de 2018. Então nós vamos ter que acompanhar isso. E o mais importante não é apoiar um candidato na eleição municipal. Isso daí, que tem sido a tônica de toda a propaganda da esquerda no último período, é a pior propaganda que alguém poderia fazer. Tá? Apontar que a salvação é a eleição municipal, quando na realidade, né, para qualquer pessoa que encare seriamente o problema da política, nós sabemos que a derrota do golpe só pode vir através de uma ampla mobilização popular que, né, foi boicotada durante todos os últimos 2 anos, né, 2019 e 2020, em prol simplesmente de uma participação eleitoral, que mostra que a esquerda cumpre um papel muito intenso de contenção da luta contra o golpe, contra o regime golpista, contra a ditadura que está se instalando no país e etc. Vamos ver agora, depois dessa eleição municipal, como é que as coisas vão ficar. Sem falar que, independentemente do resultado do segundo turno, a manobra é um fracasso, porque a esquerda não conseguiu praticamente nada na eleição municipal.